A gente tá chegando aos 40. Quem tá chegando aos 40? Eu sou jovem, cara. Chofre. Eu já passei dos 40. Então, assim, a Fale cuidar você da que é pele velho. começa a ficar uma necessidade cada vez maior. Eu tenho 29. Olha aí. Oh, Tá novinho ainda. Tá Opa. novinho. Não, tá, então você Tô tava... novinho. E no nosso na crescimento, cerveja, né? principalmente que a gente que é homem, no nosso crescimento a gente não tem na nossa cultura cuidar. Cuidar da gente, que é uma coisa que está sendo mais quebrada hoje. Sim. Né? A gente está tendo pessoas cada vez mais vaidosas do sexo masculino. E assim, é uma pena porque hoje eu tenho interesse. Não, é uma pena a gente ter mais cuidado. Não, é uma pena que Distanciamento, antes né? Ah, sim. Porque assim, eu queria ter tido esse conhecimento para saber me cuidar melhor hoje. Agora com quase 40 que eu tô com, mas como é que é? Mas o que passa? Mas como é que faz? Isso funciona? Não funciona porque eu não tive cultura nenhuma em cima disso. eu tenho anedotas depois, mas Eu gosto deixo de pro você final trazer esse tema, porque até antes de você perguntar sobre tratamentos específicos, acho que isso é uma mudança que tem acontecido, né? Se você for pegar outras gerações, por exemplo, esse autocuidado que você está falando dos homens, ele não existia, Não né? existia, não existia. Então, isso é uma coisa que volta pro meu doutorado, né? O tema foi homens, né? O tema foi homens. O tema foi, tema foi homens, é como os maravilhoso. homens se relacionam com produtos cosméticos, né? Ah, legal. E exatamente uma das coisas muito interessantes era que assim, eu queria entender o que eles consumiam. Então vamos lá. O que eles consumiam, pipipipopopó, de cosmético e tal. Quais marcas vocês consomem? Então a gente fez lá o questionário para saber quais eram mais. E aí eu fui fazer um tracking na rede social para ver como que o homem era representado na rede social. Tá. Então essa era das partes da minha pesquisa. E a gente viu que algumas marcas, especialmente as marcas, vamos supor, de segmento médico. O que é isso? São aquelas marcas que você encontra em farmácia. E que médicos vão te indicar, por exemplo. Mesmo para protetor solar, que é uma coisa que todo mundo deveria usar e tudo mais, você não tem a naturalização do homem utilizando em uma rede social, por exemplo. Então todas as propagandas, todas as publicidades, elas tinham mulheres. Então você pegava lá, não tinha um homem passando um protetor solar. E quando você faz isso, o que você está querendo dizer é o seguinte: você está mostrando para quem é esse consumo. Uhum. Então você está direcionando e falando: olha, é para mulher. Apesar de você não falar que é. Apesar de não estar explícito. Não está explícito, você deixa claro. E aí, lembro que eu tive essa discussão na minha banca, falando sobre isso, e tinha uma pessoa de indústria, né, ali, que é um doutor de indústria, e falou para mim: a gente sabe disso. As empresas sabem disso. E as pesquisas, elas falam pra gente: olha, os homens não querem ver homens passando produto nas redes sociais, então a gente evita. Então, assim, são coisas que também existe essa parte por trás, porque, por exemplo, uma empresa, ela não tá nem aí se vai mudar ou não paradigmas, ela só quer vender, obviamente, ela tá pensando nessa situação. Ela vem com essa roupagem linda de depois: nossa, nós nos importamos com diversidade, não sei o quê. Se importam tanto que a primeira questão que a gente vai pensar de maquiagem para a pele diversa, vamos colocar assim, porque não só negra, para pensar, por exemplo, outros tons asiáticos, chega em 2017. É uma diversidade, né? É uma diversidade, tipo, onde estava... e não tem uma tecnologia nova, é só pigmento estabilizado em base de silicone. É só você mudar o pigmento, você não precisa descobrir nada novo para fazer uma Não, a gente já fazia estudo Esses pigmentos já existem. Já existia. Mas conheciam. uma proporção. de interesse do mercado em Exatamente. querer fazer. Achar que ninguém vai comprar. Porque depois a gente pode entrar um pouco para falar de biofísica, mas todo estudo de pele e cosmético é biofísica pura. E aí quando você vai para para ver a cor da pele, o tom da pele, você trabalha com essas questões de melanina e hemoglobina, que é os pigmentos que a gente tem mais ou menos na pele, né? Além dos carotenoides, mas esses dois. E a gente consegue quantificar isso. Então você poderia quantificar esse sistema, por exemplo, LAB, né, que a gente fala que são as cores. Então você conseguiria quantificar isso, você consegue chegar em sistemas que falam: tá, então agora vamos comparar com a própria base, sabe? E aí, por que isso só chega em 2017? Sim, é estranho. É estranho. Então é uma coisa que essa fala do o homem não se cuida, é porque também há um distanciamento do próprio mercado também do homem. E aí a gente... Desde que eu tô na faculdade, você abre uma revista, tá lá falando: nossa, porque o skincare masculino vai bater recordes de venda. Sempre. Mas é sempre voltado especialmente para produtos de higiene. Tá. Que é shampoo, condicionador, produto pro corpo, sabonete e tal. E, assim, é só um cheirinho diferente, porque é a mesma coisa, é o mesmo produto. Não mesmo, mas... No final das contas, né, não tem muita diferença, assim, sabe? E aí eu me sinto muito inseguro também. Então é uma coisa de retroalimentação. Exato.
tipo, você tem uma ausência de cultura, digamos assim, de cuidado masculino com relação a essas coisas, aí a indústria fala, se ninguém... Fazemos uma pesquisa, ninguém quer ver, então ao mesmo tempo eu vou retroalimentar, aí ninguém se vê lá e aí começa a achar estranho quando vê. Só faço aí... quando tem essa segmentação. Aí eu crio uma embalagem nova, eu crio uma roupagem nova para esse produto e um direcionamento. Mas eu não posso, por exemplo, você não pode fazer isso com protetor solar. Sim. E aí você não vai criar... Até existem protetor solar Formin, mas é uma coisa que não faz muito sentido. E aí você... Porque o que você vai mudar num protetor solar? Por que ele tem que ser para um homem? Vai ter toque seco? Não, todo brasileiro quer um protetor solar com toque seco, sabe? Então, assim, é um negócio que não faz muito sentido, realmente, assim. E aí vai se retroalimentando essa coisa, porque eu acho que é uma coisa que é importante falar antes de começar a falar de cosmético. Cosmético é muito menos regulamentado do que medicamento. Eu acho que isso é uma coisa bem legal pra gente falar no futuro. E a gente tem as separações, né? Então a gente vai para protetor solar e alguns outros produtos, por exemplo... anticaspa ou mesmo infantil, que aí você tem um pouco mais de regulamentação, mas os outros, hidratante, tudo mais, shampoo normal, assim, é tudo produto um pouco mais tranquilo de você ser regulamentado. Né? Então, o que você ia falar que você se sente inseguro com? Da mesma forma que, sei lá, meu avô compartilha tudo que vê na internet porque ele não teve uma educação virtual para saber diferenciar o que é verdade, o que não é, tomar precauções, verificar a fonte. É como eu me sinto na farmácia com hidratante. Eu olho aquilo e falo, ok, eu não nasci nesse mundo. Que eu tô, né? E isso não é só você. Não é só... É uma coisa muito masculina, mas não é só você. Eu acho que a gente teve um boom de cosmético, 2019, mais ou menos, no Brasil, um pouco antes da pandemia, que colocou... De repente tem 300 mil hidratantes, 400 mil produtos para não sei o que, vitamina C, não sei o que, começa a criar aquela coisa... E há uma ansiedade que gera nas pessoas porque elas não sabem como usar. E a gente que estava também na pesquisa ali, a gente ficou meio surpreso, porque pegou a gente de surpresa. A gente sabia das coisas, algumas coisinhas ali, tal, mas de repente veio uma avalanche na internet para venda de cosmético, assim, que transformou isso num... Eu falo que é um dos nichos mais doidos da internet, é o mundinho do skincare. Todo dia é um dedo no cu e gritaria. Todo dia uma maluquice. Não, fica à vontade. Tá. Acontece. Eu nem sei se existe pesquisa científica baseada em... Porque é uma coisa a longo prazo, né? A pele. Então. Tipo, acompanhamos 10 anos a moça que fala que toma, que passa hidratante rejuvenescedor. Não sei o quanto é marketing, o quanto não é. Se realmente ocorre uma pesquisa que acompanha a pessoa há 10 anos para ver se teve uma retarda... Não, e defina você tem que ter um... Pra pele envelhecer menos rápido, porque às vezes... Porque não vai rejuvenescer, talvez envelheça menos. Não, é porque é aquela coisa, como a pessoa nunca foi velha, você não tem como saber como ela ficaria com ou sem o creme, porque não dá. Faz, né? Então você tem que ter um N amostral gigantesco, pessoas com o mesmo tom de pele, eu não sei, fazer algum teste genético antes. Você contrata a pessoa, passa creme só numa metade. Durante 10 Pode anos. ser isso. Durante 10 anos. Pode ser também. Olha, tem várias formas que a gente pode ver isso, mas... Gêmeos. Mas tem assim... Esquece a parte de 10 anos. A gente vai pensar em pesquisa de cosmético, ação. Geralmente a gente pensa quando já é longo prazo assim, 180 dias é muito. Um ponto. O cosmético tem ação limitada, então ele vai atuar especialmente nas camadas mais superiores, então epiderme, então vamos lá, gente, é derme, epiderme, estrato córneo, que é a camada mais exterior, que na verdade é estrato córneo, alguns autores falam que é epiderme junto, né? É aquela camada de célula morta. E ali é onde vai acontecer especialmente a ação de um hidratante, por exemplo, e tudo mais. Mas a gente já sabe que eles chegam até a epiderme, que é essa camada que não tem vascularização. Então é uma camada que ela está a todo momento se renovando, 28 dias geralmente um ciclo total da epiderme. É onde a gente tem o melanócito também, que é a célula que produz a melanina, injeta no queratinócito a melanina. E então é ali que acontece essa reação. O queratinócito é o que está morto. Não, o queratinócito é o que está vivo da epiderme. E aí o corneócito é o queratinócito que morreu. Tá. E já tá com a melanina lá, então. Isso, exato. A epiderme é o que eu tô encostando agora. O melanócito. Isso.
Exato. Tá. E isso aqui é a parte mais exterior. E aí é aí que vai acontecer a ação do cosmético. O cosmético, ele não é projetado para chegar até a derme e entrar numa circulação sistêmica. Então, ele é Não é autolimitado. uma pomada, não é um uso tópico. Não, né? não é. Tanto é que, por exemplo, aí a gente começa nas regulamentações. Por exemplo, o retinol, que é a vitamina A, que é uma das moléculas mais estudadas na dermatologia, e aí a gente tem estudos mais longos, tem várias coisas, mais medicamentoso. Ele se transforma em ácido retinóico, e o ácido retinóico atua especialmente no núcleo das células e ele vai alterar algumas expressões proteicas, tanto na epiderme quanto na derme, porque ele tem um perfil de penetração muito forte. E aí o ácido retinóico é o que no Brasil? Ele é um medicamento. Então aí a gente entra num outra... Que é a vitamina A que você falou? A vitamina A é o retinol, que é o retinol. o álcool. Aí o álcool se oxida na própria pele, vira o ácido retinóico, mas você pode comprar ácido retinóico. E você passa isso no rosto. Isso. Então tem medicamento que é vitamina A. Então, mas daí aí a diferença que acho que é... É o ácido? É o que É o faz ácido. corroer devagarinho a pele? Na verdade, o que o ácido retinóico faz, ele vai fazer com que a sua epiderme, ela faça com que os queratinócitos eles se proliferem mais, vai aumentar a espessura da epiderme, vai aumentar a densidade de colágeno, porque ele vai atuar no fibroblasto também da derme, porque ele chega até lá, então a gente já está falando de medicamento, até 0,5%, eu não sei se é de 0,3 ou meio, porque isso está sempre mudando. O retinol, que é a vitamina A, pode ser em cosméticos, por conta que pouco vai ser convertido em ácido, que é o que tem essa ação mais forte. Não que o retinol não tenha, ele tem também, mas o ácido tem essa ação mais forte. E aí quando você vai para o ácido retinóico, aí ele tem já essa ação mais medicamentosa, quando você aplica ele diretamente, e aí você tem essa ação na derme, com o colágeno, na epiderme com a renovação, aumenta a espessura da epiderme, e além disso você tem o extrato córneo, ele fica mais fino, só que mais compactado. E aí, como ele fica mais compactado, você perde menos água pela pele. Porque a gente está perdendo a todo momento água pela pele, não pela transpiração. É normal por difusão. A gente está perdendo. E aí ele faz essa compactação maior dos corneócitos. E aí a gente consegue ter uma pele, vamos colocar, que fica mais lisa. Porque ela tá mais compacta. Porque ela está mais compacta. E aí que é o pulo do gato da pele com viço. É isso que dá o viço é física. É a luz incidindo, você tem uma superfície mais lisa, então ela vai se refletir de uma forma menos difusa, assim, né? Ela vai ser mais controlada, vamos colocar dessa forma. E aí a forma. pele aparece mais brilhante. Parece mais brilhante. Mais viçosa. É o que um primer, por exemplo, de maquiagem vai fazer. Ele vai formar um filme na sua pele e vai fazer isso, por exemplo.